Olá, bem-vindos ao canal. Sou Mary Tegidos. Antes de continuar com a aula, te convido a se inscrever no canal, se ainda não fez isso, e ativar o sininho de notificações. Para que você não perca nenhuma das nossas próximas aulas, toda semana estou postando tutoriais de modelos que estão em alta, e as aulas são totalmente gratuitas. A única coisa que peço, e que é muito importante para mim, é que vocês deixem um like e façam um comentário como forma de agradecimento. Pode parecer algo insignificante, mas isso me motiva a continuar compartilhando com vocês essas aulas maravilhosas. Este é o modelo que vamos fazer na aula de hoje. É um modelo lindo, muito fácil de fazer e que ainda está na moda. Vamos fazer com uma combinação de pontos. São pontos básicos bem simples. E o resultado? Olhem como é lindo. É uma bolsa elegante, bem espaçosa e que usa bem pouquinho material. Vejam como fica maravilhosa. E sem mais delongas, vamos para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Estes são os materiais: tesoura, 3 marcadores de ponto, 2 argolas mosquetão de 3 centímetros de diâmetro, um fecho magnético com espaços para costura e fita métrica, agulha de tricô de 3,5 milímetros, essa é para esconder as pontas. Agulha de tricô de 5,5 milímetros, essa vai ser a nossa agulha principal. E para o fio de malha, aqui eu tenho um novelo de 600 gramas. Esse é um fio tipo pluma, extra liso, bem leve e olha como ele é acetinado. A cor é linda e ele tem um fio de 2 centímetros de largura. Para este projeto, eu recomendo que vocês trabalhem com um fio não muito grosso, no máximo de 2 a 2,5 centímetros, para que o projeto não fique muito grosseiro e pesado para vocês. Na descrição do vídeo, vou deixar o link da sua loja online de insumos para aquelas que quiserem adquirir os materiais. Você também vai encontrar as quantidades, a medida final da bolsa e o peso final da bolsa. Vamos começar trabalhando correntinhas. Começamos fazendo um nó corrediço. Aqui temos a argolinha na agulha. 1, 2. Aqui temos a argolinha na agulha. 478 bilhões, 171 milhões, 820 milhões, 212 mil, 324. 33, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 53, 67, 68, 70. 72, 73, 75, 76, 77, 80 até chegar ao número 57. Já completei as 57, 57. Estas têm uma medida, só para você ter uma ideia, de 44 centímetros de comprimento. Lembre-se que essas medidas vão variar, primeiro, dependendo do material com o qual você está trabalhando. E 2, dependendo da tensão que você aplicar ao fazer as correntinhas. Isso quer dizer que se você fizer muito apertado, talvez a medida fique menor. E se fizer mais solto, as correntinhas? Isso quer dizer que se você fizer muito apertado, talvez a medida fique menor. E se fizer a correntinha muito solta, talvez você pode acabar tendo medidas maiores do que eu estou te passando. Antes de continuar, por favor, confira se você tem as 57 correntinhas. Se for assim, agora vamos fazer uma correntinha adicional. Essa a gente deixa fora da medida porque ela vai servir para a gente. Ela serve para dar altura a cada carreira. Então, fazemos a número 58, que é a correntinha de altura, e agora vamos trabalhar na parte de trás da correntinha, onde ficam as alcinhas. Aqui, vamos começar a usar nossos marcadores de ponto, porque vamos dividir a correntinha em 3 partes. Já coloquei os marcadores e vou te explicar como você vai posicioná-los. Você vai contar a partir da segunda alcinha? Lembre-se que a primeira é o ponto de altura, então você vai contar 15 alcinhas e na número 15 você vai colocar o primeiro marcador. Você vai continuar contando a partir do marcador, que é o número 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Até chegar à alcinha número 44, aí você vai colocar o segundo marcador.
Aqui vão ficar livres 13 alcinhas. Então, você vai deixar desse lado, no início, 15 alcinhas. No centro, antes dos marcadores, 28 alcinhas. E ao finalizar, vai deixar 13 alcinhas. Vamos começar a primeira carreira. E aqui vamos iniciar com o padrão de pontos com o qual vamos trabalhar. Este projeto é feito com ponto baixíssimo e ponto baixo. Então, começamos aqui com ponto baixíssimo e vamos fazer assim. A partir da segunda ondinha, passamos a agulha no centro 1 e 2, por baixo da segunda. Laçamos o fio, damos altura, temos 2 alcinhas na agulha. Vamos deslizar a primeira dentro da segunda e, dessa forma, passamos a agulha por baixo da próxima. E aí? Laçamos o fio, damos altura e deslizamos a alcinha por baixo da próxima e laçamos o fio, damos altura e deslizamos. Dessa forma, os pontos deslizados vão ficar assim. Vamos continuar até chegar ao ponto antes do marcador, trabalhando até chegar ao ponto antes do marcador. Já cheguei ao ponto antes do marcador e aqui trabalhei 14 pontos deslizados, confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui onde está o marcador, vamos começar com pontos baixos. Tiramos o marcador e fazemos aqui o primeiro ponto. Damos altura, temos aqui 2 alcinhas na agulha, laçamos o fio e passamos por baixo dessas 2. Temos aqui o primeiro ponto, colocamos novamente o marcador. Passamos por baixo da próxima alcinha, laçamos o fio e damos altura, temos 2. Laçamos o fio e fechamos o ponto. Por baixo da próxima. Da próxima. E dessa forma, vamos fazer pontos baixos. Vamos trabalhar um ponto embaixo de cada alcinha até chegar ao ponto antes do marcador. Vamos fazer o ponto que está antes do marcador. E com esse, completamos aqui 29 pontos baixos, confiram. Agora vamos retirar o marcador e começar pontos baixíssimos. Passamos a primeira por baixo da segunda, colocamos novamente o marcador nesse primeiro ponto e vamos trabalhar. Pontos baixíssimos até chegar aqui na última alça, fazendo um total de 14 pontos. Vamos fazer o último ponto baixíssimo. Vem aqui onde está a última alça, passamos por baixo. Laçamos o fio e deslizamos. Finalizamos a primeira volta e aqui fizemos um total de 57 pontos. Confiram. Temos 14 pontos deslizados no início, 29 pontos baixos no centro e finalizamos com 14 pontos deslizados. Agora, vamos trabalhar aqui nesta altura, vamos virar o trabalho e vamos começar agora a segunda volta. Nesta volta também. Vamos começar com pontos deslizados. Na verdade,
Todo o processo vai começar com pontos deslizados e vai terminar com pontos deslizados. Mas nessa segunda volta, vamos adicionar um ponto de aumento e esse vamos fazer no centro dos 29 pontos. Então vamos começar aqui os pontos deslizados, passando a agulha no centro da correntinha. Vejam que aqui está a correntinha completa. Passamos no centro da segunda. Contamos 1 e 2, passamos no centro, pegando apenas a laçada que está na parte de cima, essa que está aqui. Então, passamos a agulha no centro da segunda, laçamos o fio e fazemos ponto baixíssimo no centro da próxima. Ponto baixíssimo na próxima, dessa forma até completar os 14 pontos. Já completei os 14 pontos baixíssimos. Agora, vamos trabalhar os pontos baixos e vamos fazer um total de 14 pontos. Retiramos o marcador, passamos a agulha no centro da correntinha, laçamos o fio e aqui fazemos o primeiro ponto. Passamos, colocamos novamente o marcador, passamos a agulha no centro da correntinha e fazemos o próximo. 2, 1, 3. 4, 12, 13, 14. Aqui completamos 14 pontos baixos, confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Neste ponto, que é o número 15, vamos fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos dentro desse mesmo ponto. Passamos a agulha no centro da correntinha, fazemos aqui o primeiro ponto. No centro dessa mesma correntinha. Aqui fazemos o segundo ponto. Neste, vamos colocar um marcador. Passamos a agulha no centro do mesmo ponto e completamos os 3 pontos. Olhem aqui onde está o ponto de aumento. Agora vamos trabalhar 14 pontos baixos até chegar ao ponto onde está o marcador. Vamos retirar o marcador para completar os 14 pontos. Colocamos o marcador novamente. E aqui deste lado, vamos fazer 14 pontos baixíssimos, sempre passando pelo centro da correntinha. Vamos fazer o último ponto. E aqui fazemos uma correntinha de altura. Finalizamos assim a segunda carreira. E aqui fizemos um total de 59 pontos. Temos 14 pontos baixíssimos no início. E aqui, de onde está o marcador, começam os pontos baixos. Até este outro marcador, onde terminam os pontos baixos, temos 31 pontos. O que fizemos aqui? Aqui dividimos 14 pontos baixos. E no ponto que fica no centro, fizemos um aumento triplo. Quer dizer, 3 pontos dentro do mesmo ponto. E no centro desses 3 pontos, colocamos um marcador. Depois do aumento, fazemos 14 pontos baixos e finalizamos com 14 pontos baixíssimos. Já fazemos a correntinha de subida. Viramos o trabalho. E aqui, vamos começar também com pontos baixíssimos, sendo que nesta carreira, a número 3, não vamos fazer aumentos. Vamos intercalar os aumentos. O próximo aumento vamos fazer na carreira número 4. Então aqui trabalhamos os 14 pontos baixíssimos.
passando a agulha sempre pelo centro da correntinha, pegando a laçada de cima, passando. Completei os 14 pontos, agora vamos fazer pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo no centro de cada correntinha, onde temos os pontos baixíssimos. Vamos fazer um ponto baixo no centro de cada correntinha, até chegar aqui, na correntinha onde está o marcador. Não vamos trabalhar aumentos. Trabalhamos ponto sobre ponto. Até completar os 31 pontos baixos. Vamos fazer o ponto onde está o marcador. Retiramos. Fazemos o ponto baixo e colocamos o marcador novamente nesse ponto. Vamos fazer o último ponto para completar os 31. E aqui finalizamos com os 14 pontos deslizados. Vamos fazer o último ponto deslizado. E uma correntinha de altura. Finalizamos a volta número 3. Com um total de 59 pontos, lembrem-se que nesta não trabalhamos aumentos. Vamos virar o trabalho. E vamos começar a quarta carreira. Nesta carreira, sim, vamos trabalhar aumentos. E vamos fazer isso desta forma. Começamos com os 14 pontos baixíssimos. Trabalhamos aqui. Pontos baixos até chegar ao ponto, antes do marcador. E onde está o marcador? Vamos trabalhar o aumento triplo. Trabalhamos pontos baixos e finalizamos com ponto baixíssimo. Então começamos, fazendo os 14 pontos baixíssimos. Terminei os pontos baixíssimos. Agora faremos os pontos baixos. Vamos trabalhar. Vamos a trabajar los puntos. Até chegar ao ponto antes do marcador. Agora vamos fazer o aumento triplo onde está o marcador. 1, 2. Colocamos o marcador no segundo ponto do aumento. E vamos fazer aqui o terceiro ponto. Continuamos trabalhando pontos baixos. Terminei o último ponto baixo. E vamos trabalhar aqui os pontos baixíssimos. Completei os 14 pontos baixíssimos. E assim, finalizamos a volta número 4. Com um total de 61 pontos, temos 14 pontos no início. E deste marcador até este marcador, temos 30 e 33 pontos. Aqui finalizamos com os 14 pontos deslizados.
Aqui vamos fazer uma correntinha de altura. Viramos o trabalho e vamos iniciar a quinta carreira. Nesta carreira, não vamos fazer aumentos. Vamos trabalhar 14 pontos baixíssimos e 33 pontos baixos. E 14 pontos baixíssimos no final. Completei os pontos da carreira número 5, finalizando com um total de 61 pontos. Iniciando com 14 pontos baixíssimos, 33 pontos baixos. 14 pontos deslizados. Aqui faremos uma correntinha de altura. Vamos virar o trabalho. E vamos trabalhar a sexta carreira. Nesta carreira, sim, vamos fazer aumentos. Vamos começar trabalhando os 14 pontos baixíssimos. Completei os 14 pontos, agora vamos trabalhar pontos baixos. Vamos fazer 16 pontos até chegar ao ponto antes do marcador. Já tenho os 16 pontos baixos, agora vamos fazer o aumento triplo, aqui onde está o marcador. 1, 2. Fazemos os 16 pontos e finalizamos com os 14 pontos deslizados. Aqui eu já terminei a sexta volta, com um total de 63 pontos. Temos os 14 no início e no centro temos 35 pontos, finalizando com 14 pontos. Agora vamos fazer um ponto de subida e vamos virar o trabalho. Agora vamos trabalhar a carreira número 7 e, nesta carreira, não vamos fazer aumentos. Os aumentos foram finalizados na carreira número 6. Lembrem-se que fizemos aumentos na carreira número 2, na carreira número 4 e nesta última, que foi a número 6. De agora em diante, vamos trabalhar carreiras sem aumentos, até atingir a altura desejada e depois vamos finalizar com um bloco de carreiras com diminuições. Então aqui vamos trabalhar 14 pontos baixíssimos, vamos fazer 35 pontos baixos e 14 pontos baixíssimos. Vamos trabalhar sobre uma base de 63 pontos. Vou continuar trabalhando as carreiras sem aumentos e já mostro até onde vou chegar. Já completei as carreiras sem aumentos. Aqui fiz mais 18 carreiras para um total de 25 carreiras. Olha como ficou o crochê. Vou te mostrar como você vai identificar cada carreira. Aqui podemos ver que a peça é composta por canaletas e cada canaleta tem 2 carreiras, uma de ida e uma de volta. Então aqui está a primeira, que foram os pontos baixos do início. 1. Aqui está uma canaleta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Cada canaleta é composta por 2 carreiras. Vamos trabalhar o terceiro bloco de pontos. Lembrem-se que o primeiro bloco foi onde trabalhamos os aumentos. O segundo bloco, onde trabalhamos os pontos neutros. E o terceiro, aqui vamos trabalhar diminuições para completar os 6 pontos que fizemos no início. E assim poder dar forma já à nossa bolsa. Vamos nos posicionar no último ponto da volta número 25. E aqui vamos fazer uma correntinha de altura. Correntinha de altura. Viramos o trabalho e começamos a volta número 26, fazendo os 14 pontos baixíssimos. Completei os 14 pontos. Agora vamos fazer 16 pontos baixos.
Já terminei os 16 pontos baixos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos próximos 3 pontos. No 1, 2 e 3, vamos fazer uma diminuição. Lembrem que desse lado aqui fizemos 3 aumentos. Então, desse lado, vamos diminuir os mesmos 3 pontos que aumentamos. Passamos a agulha no centro da primeira, da segunda e da terceira correntinha. 1, 2 e 3. Vejam que não fechamos os pontos. Temos 4 alcinhas na agulha, laçamos o fio e passamos por todas. Aqui vamos colocar o marcador para saber que ali fizemos uma diminuição. Agora vamos trabalhar 16 pontos baixos até chegar ao ponto onde está o marcador. Já completei os 16 pontos. Agora vamos trabalhar os 14 pontos baixíssimos. Fazemos uma correntinha de subida e assim finalizamos a volta número 26. Aqui temos um total de 61 pontos. Por favor, verifiquem se vocês têm essa quantidade. Começamos com 14 pontos baixíssimos. Trabalhamos 16 pontos baixos, uma diminuição tripla. 16 pontos baixos e finalizamos com 14 pontos baixíssimos. Vamos virar o trabalho. E vamos trabalhar aqui a volta número 27. E essa vai ser uma volta sem diminuições. Terminei a volta número 27 com um total de 61 pontos. Fizemos 14 no início, 33 de complemento e 14 pontos baixíssimos no final. Por favor, confirmem se possuem essa quantidade. Agora vamos virar o trabalho e vamos fazer a carreira número 28. Ótimo. Terminei os 14 pontos baixíssimos e aqui fiz 15 pontos baixos. Aqui deixei o ponto que está antes do marcador e o que está depois do marcador, porque vamos fazer a diminuição desses 3 pontos. Então, retiramos o marcador. Passamos a agulha no centro da primeira correntinha, no centro da segunda e no centro da terceira correntinha. Temos 4 alcinhas na agulha de crochê. Laçamos o fio e passamos por todas. Aqui colocamos novamente o marcador. E vamos continuar trabalhando. 15 pontos baixos e 14 pontos baixíssimos. Já completei os pontos desta carreira. Finalizamos a carreira número 28 com um total de 59 pontos. Trabalhamos 14 no início, 15 pontos baixos, uma diminuição, 15 pontos baixos e 14 pontos baixíssimos. Vamos virar o trabalho e agora vamos fazer a carreira número 29. E nesta carreira não vamos fazer aumentos, vamos trabalhar 14 pontos baixíssimos, 31 pontos baixos e 14 pontos baixíssimos. Já terminei a carreira 29
com 50 e 59 pontos. Aqui fiz uma correntinha de subida. Vamos virar o trabalho e aqui vamos fazer a última carreira. Com diminuição, esta é a número 30. Trabalhamos aqui os 14 pontos baixíssimos e aqui vamos fazer 14 pontos baixos, completei os 14 pontos baixíssimos e fiz 14 pontos baixos. Aqui vamos fazer uma diminuição tripla. Passamos pelo centro da correntinha. Aqui, da próxima e da última, temos 4 alcinhas na agulha. Laçamos o fio e fechamos. Não vamos colocar o marcador de novo, porque essa é a última carreira com diminuição. Aqui trabalhamos 14 pontos baixos e finalizamos com os 14 pontos baixíssimos. Já terminamos a carreira número 30. Aqui temos um total de 57 pontos. Vamos fazer uma correntinha de subida e vamos trabalhar a última carreira. Essa vai ser a número 31 e nessa carreira. Não vamos fazer aumentos, vamos trabalhar. 14 pontos baixíssimos vamos fazer, 29 pontos baixos e finalizamos com 14 pontos baixíssimos. Lembrem-se que é a mesma quantidade de pontos com que começamos a primeira carreira. Terminei a carreira 31 com um total de 57 pontos. E assim ficou a peça. Olhem como ficou. Vou passar as medidas da peça inteira. De comprimento, ela tem 44 centímetros. Aqui no centro, de comprimento, tem 47 centímetros. De largura, tem 28 centímetros. De largura, aqui no ponto deslizado. Tem 16 centímetros. O comprimento do ponto deslizado é de 9 centímetros. Se você quiser fazer essa bolsa um pouco maior, deve aumentar as correntinhas de 2 em 2 no início. Lembrando que o número deve ser ímpar. Nós começamos com 57, mais uma de altura. Você pode ir acrescentando de 2 em 2, 59, 61, dependendo da quantidade de correntinhas que quiser adicionar. Você deve levar isso em consideração, porque na hora de dividir para fazer os aumentos, precisa lembrar que de cada lado deve ter um número par. Um número par e o ponto que sobra fica no centro. É onde você vai começar os aumentos e, se quiser, um pouquinho mais larga. Você vai trabalhar o primeiro bloco, onde estão os aumentos, da mesma forma que eu expliquei. E no segundo bloco, onde você não vai fazer nem aumentos nem diminuições. Aí, você pode continuar fazendo as carreiras até chegar à largura desejada. O terceiro bloco, você vai trabalhar da mesma forma que fizemos aqui. Vamos fazer a costura da peça. Aqui dobramos desta forma e unimos assim Vamos cortar aqui um fio, deixando uns 50 centímetros de comprimento. Tiramos aqui a argolinha que temos na agulha de crochê. E vamos colocar uma agulha de tapeçaria para a costura. Unimos a peça. Vamos passar o fio por baixo da lombadinha que está em cima. E aqui vamos começar a costura. Vamos pegar apenas o fio que está na parte de cima da correntinha. Esta que está do lado de fora, aqui. Pronto. Aqui vamos fazer a costura.
Passamos por baixo da primeira correntinha e da que está na frente, pegando apenas a alça de cima. Vamos fazer uma costura envolvendo as duas bordas. Levamos o fio novamente para este lado e passamos pegando o fio que está em cima da correntinha e o que está bem na frente. Ajustamos bem e repetimos o processo. Vamos continuar trabalhando dessa forma até chegar aqui no último ponto. Aqui já finalizamos a costura e escondemos o fio desse lado. Na parte de baixo, antes de cortar, vocês podem adicionar um pinguinho de silicone ou fazer uma costura simples. Aqui vocês cortam o excesso e escondem a pontinha. Finalizamos a costura deste lado, agora faremos o outro. Desse lado é o mesmo processo. Vou explicar para vocês como começar. Aqui vamos esconder esse fio. Desse lado, vamos fazer o mesmo processo que fizemos na costura anterior. Primeiro, identificamos onde está a correntinha. Olhem aqui onde ela está e vamos posicioná-la para que fique frente a frente. Que cada ponto fique de frente para o outro. Vamos passar a agulha primeiro aqui onde estão as ondinhas. Veja que a ondinha está em cima de cada correntinha. Olha, aqui tem uma e aqui está a outra. Passamos aqui. E deste lado também. Deixamos um pedacinho de fio e vamos escondê-lo na parte de baixo dos pontos. Então vamos pegar o fio de cima da correntinha e o que está em cima deste lado. Lembrem-se que vamos costurar de forma envolvente. Levamos o fio para frente. Pegamos aqui a primeira correntinha e a que está na frente. Assim finalizamos o fio. Fazemos a costura. Ajustamos muito bem. Olhem aqui onde está. Desse lado. E a que está aqui.
Dessa forma, vamos continuar todo o processo. Finalizamos no último ponto e escondemos o fio na parte de baixo. As costuras já estão prontas. Olhem como ficaram. Também olhem como ficam. Olhem como ficou a bolsa. A parte de dentro aqui, depois que vocês fecharem, estiquem um pouquinho. E agora sim, vamos dobrar essa parte ao meio, dessa forma. Vamos ver se... Já ajeitamos direitinho. Olha que lindo. Olha a estrutura que a bolsa tem e como ela fica espaçosa por dentro. Agora, vamos colocar o fecho magnético aqui. A costura do fecho vamos fazer com nylon. Vamos colocar primeiro a parte grossa. Aqui no centro da bolsa. Passamos dentro desse mesmo ponto. Aqui que é de dentro. Vejam que sai por dentro do buraquinho. Vamos passar um por dentro e outro por fora do buraquinho, alternando para segurar o nylon. Agora passamos por fora. E de volta. Passamos por dentro do espaço. Vamos repetir esse processo 3 ou 4 vezes para que fique bem ajustado. Levamos a agulha para trás e agora para fora do espaço. Aí ficou bem justo. Agora aqui a gente volta. Escondemos desse lado. E passamos no espaço que está embaixo. Olhem aqui. Voltamos para fora do espaço. Passamos por dentro. Passamos por fora novamente. Voltamos. Dentro do espaço. E aqui vamos repetir esse processo em cada um dos espaços. Já terminei de ajustar o fecho. Agora vamos colocar o próximo. Colocamos ele na frente dessa forma. E aqui ajeitamos a bolsa. Levamos para trás. E aqui vamos realizar o mesmo processo da costura. Fazemos 3 costuras simples em cada espaço. A gente prende e corta o fio. Já terminei de colocar o fecho. Olhem como ficou. Do lado de dentro, não dá para ver os pontos. Então aqui a gente fecha. Agora vamos colocar a plaquinha. Você pode adicionar qualquer acessório aqui. Vamos nos guiar aqui pelo fecho que está no centro. Vamos colocá-la aqui. Pronto. Agora vamos fazer a alça.
Para a alça, vamos fazer um nó corrediço. E vamos fazer uma correntinha. Agora vamos passar a agulha. Olhem, aqui está o nozinho. Passamos por baixo dessa lombadinha. Vai ficar bem apertadinho aqui. Já temos 2 orelhinhas na agulha. Pegamos o fio e passamos pela primeira. Damos altura. Aqui já ficam 2. Pegamos o fio e passamos pelas 2. Desse lado, vamos ver a lombadinha. Olhem aqui. Fica uma lombadinha pra gente. Viramos. Passamos a agulha sob a lombadinha. Pegamos a linha e puxamos. Damos altura. Ficamos novamente com 2 alcinhas na agulha. Laçamos o fio e fechamos. Desse lado, vejam que já vão ficando 2 ondinhas. Então aqui, giramos dessa forma. E passamos a agulha por baixo dessas 2 ondinhas. Olhem aqui onde elas estão. Pegamos a laçada e passamos por baixo das 2. Damos altura. Ficamos com 2. Pegamos o fio e fechamos. Olhem que desse lado estão. Novamente, as 2 lombadinhas. Giramos. Passamos sob essas 2 lombadas. Pegamos a linha, passamos por baixo das 2. E puxamos. Sempre vão ficar 2 alcinhas na agulha. Pegamos a linha e fechamos. Viramos novamente. E vejam que aqui estão as 2. Pegamos a linha, puxamos. Ficamos com 2. Pegamos a linha e fechamos. Giramos novamente. Fazemos o mesmo processo. Giramos. E assim já dá para ver a trança. Continuamos trabalhando. Já ajustei a altura da alça. Vou passar as medidas. De comprimento, tem 70 centímetros. E de largura, tem 2 centímetros. O comprimento já depende de vocês, se quiserem mais longa ou mais curta. Eu vou deixar assim. Acho que assim está muito bom. Então, o que vamos fazer aqui? Aqui cortamos o fio. Pegamos o fio e passamos pelos 2. Puxamos. E aqui fechamos. Vamos esconder esse fio passando ele pela parte de baixo dessas alcinhas. E aqui no centro dos pontos. Aqui, nesses espaços. Aqui embaixo. Eles vão colocar um ponto de silicone. Ou vão fazer uma costura bem simples, para que o fio com o peso não escape. Então aqui vocês cortam a pontinha. E deste lado, vocês vão realizar o mesmo processo. Já terminei de esconder as pontas. E assim ficou a trança da nossa alça. Olhem que lindo! Vamos colocar agora aqui nas pontinhas alguns sinos. Se você não tiver sinos, pode usar uma argola mosquetão. E você vai colocar desse jeito.
Olha aqui a nossa trança. Ela tem esses espaços. Você vai passar a argola. No primeiro espaço, dessa forma. Agora colocamos o sino. Aqui ajustamos o parafuso. Vamos posicionar a outra. Ajustamos a alça, para que o sino fique retinho. Agora vamos colocar as argolas. Vamos fazer isso aqui, no segundo espaço. Já terminamos todo o processo. Vou passar as medidas finais para vocês. De altura, tem 19 centímetros. De largura, na parte de baixo, tem 26 centímetros. E aqui em cima, tem 18 centímetros. Olhem como a bolsa ficou linda. Olhem todos esses detalhes, todos os acabamentos. Olhem como o ponto ficou lindo. Como ficou a costura das laterais. E da parte interna, olhem como ela é espaçosa. Podemos guardar até 2 celulares. E vejam que ainda sobra bastante espaço. Todos os acessórios ficaram lindos. É uma bolsa bem elegante, muito bonita. E vejam como ficou perfeita nesse material. Se vocês quiserem, também podem fazer o processo com cordão. E eu sei que o resultado vai ficar muito bonito. Chegamos ao final da aula. Espero que tenha aproveitado o processo e, principalmente, que coloque em prática. Se sim, não esqueça de deixar um joinha para mim e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Deus abençoe vocês. Tchau!